colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Muito bem, há poder no sangue de Cristo, e o poder do sangue do Senhor, irmãos, ele é o poder de salvar o pecador. As pessoas querem usar o nome de Jesus, o sacrifício dele para alcançar sucesso, dinheiro, fama, curas, mas o poder do sangue de Cristo, irmãos, é o poder de salvar o pecador. Porque se nós somos salvos, já temos tudo, já alcançamos tudo que poderia alcançarmos, as outras coisas são só consequências. Essa vida, nós temos aflições, tribulações, as coisas vão acontecer, o tempo vai passar, mas tudo isso daqui vai passar, e a nossa esperança está realmente em estarmos com o nosso Senhor, amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós estávamos estudando a semana passada sobre a queda do homem no pecado, a queda do homem para o pecado. E hoje nós vamos estudar a respeito das consequências desse fato narrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. É muito importante nós sempre estarmos retornando desde o início das Escrituras, para que nós possamos ter um entendimento e um contexto de toda a Escritura. E o capítulo 3, ele fala a respeito da tentação e queda do pecado. Eu vou ler a partir do verso 1, para que possa fazer sentido, a leitura e do assunto que nós vamos tratar hoje, tá bom? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ele. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Deus disse: E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Até aqui, irmãos. Vamos contextualizar a partir daquilo que nós lemos, e depois vamos trabalhar em cada versículo ao longo da mensagem. Bem, a semana passada nós vimos que a mulher foi enganada, comeu do fruto, deu para Adão, Adão comeu também, caíram na desobediência contra Deus, e isso vai trazer uma consequência. A primeira consequência que acontece a partir do momento em que o homem come do fruto, irmãos, é que eles perceberam que estavam nus.
Olha o que diz aí o verso 7. Irmã linda, lê para mim o verso 7, por favor. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e deram para si habitar. Muito bem, então a primeira consequência, irmãos, é que um olhou para o outro e falou: nossa, mas você está nu, eu estou vendo a sua nudez, estou vendo as suas intimidades, e eles se envergonharam um do outro, tá? E a Bíblia diz que eles foram lá, pegaram algumas folhas lá, né, e fizeram um avental para se esconder a sua nudez, tá? Então, essa é a primeira coisa que acontece, né? A Bíblia diz que os olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus, tá? Eu creio, irmãos, que Adão e também Eva, né, que são os primeiros seres humanos, eles eram extremamente inteligentes, conhecedor de tudo praticamente que acontecia no planeta Terra, tá, irmãos? Por quê? Porque eles foram colocados aqui com o objetivo de dominar sobre toda a natureza, sobre todos os animais, sobre toda a criação de Deus neste planeta. Então eles eram muito inteligentes. Então, quando eles percebem que estão nus, falam assim: poxa, estou vendo as suas partes íntimas, foi lá e se esconderam, né? E colocaram aventais para esconder as nudez. A segunda coisa que acontece é que o Senhor Deus chama por eles. Olha lá, o verso 8. Lê para mim, irmã Nilda, por favor. Muito bem, então a segunda consequência que a gente vê pelo texto, da forma que a gente está lendo, de uma forma simples, né, sem levar em consideração a que foi escrito lá no hebraico, né, que foi num período muito antigo, de forma simples, a gente percebe que já há um afastamento, um receio de se aproximar de Deus. O pecado, irmãos, ele causa separação entre nós e Deus. A Bíblia vai dizer isso em diversos outros versículos das Escrituras, mas logo de cara, quando eles ouvem a voz do Senhor, eles se escondem. E é interessante porque eles ouviram a voz do Senhor que passeava. Talvez Deus estivesse ali se comunicando com algum animal, porque eles ouvem a voz, ou ele estava cantando, eu não sei o que estava falando, porque depois o texto vai dizer, né, e chamou o Senhor Deus a Adão. Então perceba só, todo pecador, irmãos, ele se afasta de Deus, e até nós como cristãos, filhos de Deus, que temos convicção da nossa posição diante de Deus como filhos, que somos salvos, né, que temos convicção da nossa salvação, quando nós estamos cometendo um pecado, a gente se envergonha. Se o pastor tivesse sempre presente na casa da gente, ou ele ia se acostumar com algumas coisas que a gente faz errado, ou a gente não ia fazer coisa errada. Porque perto do outro a gente tem vergonha de fazer. Você não vai estar lá no momento meio estressado com a sua mulher, o pastor está do lado e você xinga ela. Você não xinga. Você vai se segurar mais. Por quê? Porque você vai falar assim: ah, não, mas aí é feio, né? Na frente do pastor, né? Pensa bem. Quando Adão ouviu a voz do Senhor, o que o texto diz aí? Que ele se escondeu. Olha lá, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. E temi, porque estava nu e escondido. Então perceba só, irmãos. Adão, né? E eu não sei se aqui Eva também se escondeu, né? O texto diz que Adão se escondeu, mas a gente entende pela sequência dos versículos que Deus vai falar com ambos, então eles estavam juntos, tá? Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele se esconde,
E eu vou dizer, irmãos, né, como tem o hino 46, nós podemos cantar ele no final, né? Vai dizer que quando ele percebe do pecado, ele se esconde, ele corre. Irmãos, o ser humano, ainda hoje, né, nós não cometemos o mesmo pecado que Adão, porque Adão desobedeceu diretamente à ordem do Senhor ali, e ele não tinha pecado, mas nós cometemos os nossos próprios pecados, individualmente, cada um de nós, tá? E essa tendência de se esconder, essa tendência de fugir da presença do Senhor é algo que acontece em toda a Escritura, que está na palavra de Deus, com outros homens, né? E não é diferente nos dias de hoje. Mas então podemos perceber que o pecado, ele nos afasta de Deus, ele mostra para nós o nosso erro, porque nós não somos inocentes. Adão percebeu que estava nu, e ele diz exatamente a mesma coisa, né? Primeiro ele vai lá e coloca as folhas de figueira, mas ainda assim ele se sentiu nu diante de Deus, porque Deus pode ver todas as coisas, e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me, como se fosse possível escondermos-nos de Deus. Mas olha o questionamento de Deus. Lê para mim, Marisa, o verso 11, por favor. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Muito bem, irmãos. Eu gostaria de pensar neste versículo. Por quê? Deus sabia que ele tinha comido do fruto, irmão? Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas. Mas olha como Deus é. O homem, ele precisa assumir os seus erros. Ele precisa cair em si que ele errou. Para que nós possamos crer verdadeiramente em Cristo, irmãos, temos que cair em si que somos pecadores. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, irmãos, eu jamais alcançarei a salvação em Cristo Jesus, sabia? Porque é necessário que eu entenda que eu sou pecador. Aliás, quando nós estamos fazendo evangelismo nas ruas, a primeira coisa que nós queremos deixar claro para aquela pessoa que está ouvindo o evangelho é: somos pecadores e estamos separados de Deus. É o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta e nós temos que cair em si que somos pecadores, mesmo depois de salvos. Porque quando nós somos salvos primeiramente do poder do pecado, que é a morte. Nós não vamos morrer, irmãos, nós vamos dormir em Cristo. Porque todos os que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverá. Porque nós já vencemos a morte por meio da fé em Cristo Jesus. Tá? Mas olha que coisa interessante. É necessário cair em si. E Deus questiona para Adão: Adão, mas quem foi que te mostrou que você estava nu? Você comeu daquela árvore que eu falei para você não comer? E assim também é hoje, nos dias de hoje. Eu estou estudando, eu estou fazendo a minha leitura e eu estou no livro de Romanos. E aí eu estou também, tem um comentário bíblico lá em casa e eu estou estudando também o comentário de Romanos, tá? E é interessante a gente perceber por meio da escritura ali no livro na carta aos Romanos, que Paulo, ele diz o seguinte, que por meio da lei nós temos conhecimento do pecado. Então é assim, irmãos, é proibido passar no farol vermelho, está lá na lei de trânsito, não está? Se a lei não falasse que era proibido, eu poderia passar pelo farol vermelho? Poderia? Poderia. Mas eu poderia. Se a lei não falar para mim assim, ó, não pode passar com o seu veículo quando o farol estiver vermelho. Se a lei não falar, eu posso fazer. Sabia que um crime, ele só é considerado um crime, você só pode ser julgado
e pegar uma pena, se ele tiver no Código Penal? É verdade. Invadi o seu celular lá e roubei uma informação que estava lá. Se não tiver na lei isso, a lei não pode me punir. Então, olha o que Paulo falou. Por meio da lei, chega-se o conhecimento do pecado. Quando é que a lei de Deus, ela foi revelada aos homens? Quem recebeu a lei de Deus? Moisés. Caramba, mas Moisés, irmãos, é muito tempo depois de Adão. Adão caiu no pecado, nasceu Caim, nasceu Abel, nasceu Sete, foi nascendo todas as gerações, aquela geração todinha lá, que vivia lá 1000 anos, quase 1000 anos, todas elas... Vivia sem lei. Oi? Viveu sem lei, não tinha lei. Depois veio o dilúvio, destruiu todo mundo, veio a descendência de Noé, sem lei. Deus se revelou a Abraão, sem lei. Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, foram para o Egito. Todo esse período sem a lei de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, eles morriam? Eles morriam. Todos eles morreram. Antes da lei, ainda que não tinha a lei de Deus ainda, a consequência do pecado de Adão fazia com que eles morressem. Antes do dilúvio, viviam quase 1000 anos, mas morriam. Tá? Então perceba só, irmãos, quando nós cometemos pecado, irmãos, nós sabemos que cometemos pecado, e aqui diz claramente, eu me escondi, porque eu estava nu, e Deus perguntou, mas quem te falou que você estava nu? E ele pegou e disse, a mulher que tu me destes. Por que ele fala a mulher? Porque aqui ainda a Eva não tinha recebido o nome. A Eva vai receber o nome só depois. Ele fala, a mulher que tu me deste, deu do fruto e eu comi. Aí Deus pegou e questionou a mulher, mas por que tu fizeste isso? Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isto? Por que você pegou do fruto e deu para Adão? A mulher responde, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aqui, irmãos, nós temos que ter claro na nossa mente, que aqui a serpente é Satanás, o grande enganador, o enganador das nações. Lembra que eu li lá, que depois de 1000 anos que ele estiver preso, ele vai sair enganando as nações novamente. Na verdade, irmãos, Satanás nos engana para que nós possamos cometer pecados, tá? Mas o pecado é nosso, tá bom? O pecado é nosso, tá? Mas a mulher jogou a culpa na serpente. Agora, a partir do versículo 14, a gente começa a ver Deus, trazendo a consequência das suas ações. A primeira a receber a consequência é a serpente. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja só, irmãos, quando nós fazemos a leitura desse versículo, que fala a respeito da serpente, e a gente sabe que a cobra, ela anda rastejando, não é verdade? Então, a gente tem esse paralelo entre o animal
né, que é o animal que rasteja, que é a serpente, né, uma cobra, tá? Mas nós temos também um paralelo com relação ao próprio Satanás. Por quê? Porque Satanás perseguiu a Cristo quando este nasceu, tá? Quando Jesus nasceu, quem foi que tentou matar ele? Herodes, né? A Bíblia diz que ele tentou, que ele ouviu, falou: opa, caramba, vou matar todas as crianças para ver se eu mato esse cara aí. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o seu reinado, mas era a ação do demônio, que queria perseguir a Cristo. E depois o próprio Satanás também vai perseguir a Jesus, tá? E ele vai tentar Jesus lá no deserto. Então perceba só, irmãos, aqui está falando também a respeito da semente da mulher. Qual é a semente da mulher, irmãos? São os filhos. Então, olha só o que diz aí, ó. Ele diz assim, ó: por quanto fizer isso, será maldita entre todas as feras, né? Aí está falando da serpente, o animal ali que foi usado por Satanás para enganar a mulher, né? Sobre o teu ventre andarás e comerás pó, beleza. Aí, verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui está falando de Satanás e a mulher. Por quê? E entre a tua semente, que é o filho da mulher, e a sua semente. Por quê? Porque ele perseguiria a Cristo. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E na verdade, veja, por consequência do pecado, Cristo morreu. Ele foi ferido. Tá? Ele foi ferido na cruz. Bom, então aqui a gente também percebe o seguinte, tá? Que a semente da mulher, e quando nós vamos estudar o nascimento de Cristo, nós sabemos que Maria ela concebeu não por um homem, né? Uma relação com um homem, mas foi através do poder do Espírito Santo, que veio sobre ela, e ela então engravidou, gerou ali uma criança. E Jesus, ele é chamado Filho de Deus por isso, tá? Porque ele é da semente da mulher, porque ele é gerado dentro do útero de Maria, mas ele é uma concepção do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, tá? Bem, mas Deus continua. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero fazer uma leitura das consequências do pecado da forma como as Escrituras nos mostram. Então, se você continuar aqui no versículo 16, lê para mim, irmã linda, por favor, o verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão, como tu darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido. Muito bem, então assim, Deus quando fala com a mulher a respeito dela ter, né, dado o fruto lá para o Adão, ter comido a fruta e dado para o Adão, ele diz: multiplicarei grandemente a tua dor. E realmente, irmãos, a dor do parto é algo que nós homens não temos noção do que é isso, tá? Mas a mulher, quando está ali prestes a dar à luz, né, com as contrações do nascimento, é algo extremamente dolorido, né, terrível, né? E eu vou dizer, irmãos, ainda hoje em dia muitas mulheres morrem no parto, tá? Ainda hoje. Acontece muito menos? Acontece, pelo menos nas grandes cidades, né? Mas nos lugares mais retirados, onde ainda existem as parteiras, tá? Ainda tem muitas mulheres que perdem a vida no momento do parto. É com muita dor realmente. E hoje em dia fala: não, mas eu vou fazer cesariana. Quanto tempo leva para cicatrizar lá uma cesariana? 40 dias, né? 40 dias, porque na verdade a cesárea, ela corta várias camadas da pele até chegar no útero, né? E abrir. É uma cirurgia. Então eu diria para você que o método da cesariana,
ainda é mais sofrido do que o parto normal. Talvez eu não tenha muita propriedade para falar, né? Porque eu sou homem, né? Não tenho filhos. Mas as mulheres que têm filhos com parto natural, elas se recuperam muito mais rápido. E as que têm o parto cesariana, elas demoram muito mais tempo para se recuperar do nascimento. Então a primeira coisa que Deus fala é: vai ter filhos com dor, dará à luz com dores. Mas ele diz mais: o teu desejo será para o teu marido. Bem, o desejo da mulher acaba sendo do marido. Então, eu vou dizer, irmãos, uma esposa feliz no seu casamento é aquela que tem prazer de fazer as coisas para o seu esposo. Ah, pastor, você é muito machista. Não, mas não é isso, irmãos. Tá? Pode ver que eu me lembro quando eu era pequeno, nós éramos muitos filhos. A minha mãe sempre dizia: ó, o pedaço maior é do seu pai, hein? Será que é só minha mãe que fazia isso? A maioria das mulheres fazem isso. Não é verdade? Sempre vai lá preparar e tal. Separa sempre o pedaço maior é do marido. É verdade ou não é? Tem um monte de esposa que tira comida no prato do marido e bota na mão dele. Hoje em dia o homem é mais tranquilo e tal, mas ainda assim tem os caprichos. Veja, irmãos, é impressionante quando você observa um casal, como é que ele age. As coisas mudou, inclusive, naquela época, há algum tempo atrás, na hora do almoço da mesa, primeiro servia os adultos. Eu achava isso errado, mas agora o primeiro é as crianças, agora. Mas naquela época era os adultos. Mas tem lugar que ainda é. O pastor Viana conta que uma vez ele foi para a Bahia visitar um missionário lá, e aí chegou a hora do almoço e tal. Sabe quem comeu primeiro? Os homens. E ele ficou meio sem graça. Depois foi as crianças. E por último, as mulheres. Tá? Então veja só, irmãos, existe algo aqui que pesa sobre toda a humanidade a respeito da mulher em relação ao marido, tá? E outra coisa que diz aqui: e ele te dominará. E de fato, irmãos, o homem acaba dominando. E quando o homem não domina a casa, às vezes a mulher ainda fala assim: eu queria que meu marido fosse mais dono da situação, entendeu? É incrível isso. Apesar que nós estamos num momento aí de, assim, está mudando muito forte os valores, né, irmãos? Os homens estão perdendo a sua masculinidade. Eles querem ser igual mulher, mas não são todos, não, mas acontece, tá? Por quê? Por rebeldia às escrituras, porque o homem deve ter a posição de homem, ele é mais forte, normalmente ele ganha mais, tá? Então ele tem que ter essa postura. Mas olha aí, multiplicarei grandemente a sua dor, o desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher. Então, peraí, o Adão aqui, ele ouviu a voz da mulher. Muito bem, vamos continuar. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, peraí, por que ele está falando para Adão que Adão deu ouvido à voz da mulher? Porque se você voltar comigo lá no verso 12, lê para mim, Manilda, o versículo 12.
É isso aí, ó. O Adão não jogou a culpa na mulher? Jogou, tirou o corpo fora, falou, não, senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. O que Deus falou para ele? Ah, é? Então tá bom. Mas a culpa recaiu sobre ele, irmãos. Olha só que coisa interessante. Ele jogou a culpa na mulher, não foi isso? Mas o que Deus falou para ele? Já que você deu ouvido para sua mulher, porque o erro foi seu, Adão. Você não tinha nada de ter pegado o fruto. Você entendeu, irmãos, como é que é a resposta de Deus? Deus não jogou a culpa sobre a mulher. Quando ele estava tratando com Adão, ele falou assim, ó, na verdade a culpa foi sua, Adão, porque você deu ouvido para a mulher. Deus falou foi com ele, não foi com ela. Perfeito. Olha lá o que ele diz, ó. Você deu ouvido à mulher e comeste do fruto que te ordenei, dizendo não comerás dele. Então, peraí, ó. A ordem de Deus foi para Adão. Mas o Adão deu ouvido à mulher. Aí falou, já que você deu ouvido e desobedeceu o que eu falei para você, que não era para você comer, olha o que ele diz aí. Maldita é a terra por causa de ti. Então, peraí, irmãos. Essa terra que nós vivemos aqui, que a gente quer preservar, ela é amaldiçoada. Existe alguma chance de não ter problema nesse planeta, irmãos? Nenhum. A gente está numa terra amaldiçoada por Deus, por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão. Maldita é a terra por causa de ti. E aí vem a consequência sobre Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, irmãos. É com dor, é com sofrimento que a gente tira o alimento. Antigamente, né? Hoje você tem vários tipos de profissão. Antigamente também havia vários tipos, mas a maior parte era rural, né? Você tinha que plantar, né? Você tinha que suar a camisa e tudo mais, né? Mas eu vou dizer, irmãos, é com dor. E o que diz aqui? Todos os dias. Todos os dias. Vai comer com dor. Agora olha a consequência no planeta. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, peraí, irmãos. Se existe uma coisa inacreditável quando nós olhamos para a rua asfaltada, é o mato crescendo. Irmãos, aqui no Rio de Janeiro, a gente chega a 40, 44 graus de temperatura. 2 horas da tarde, no verãozão mesmo, quando está o céu a pique assim, aqui diz, né, como é que diz o carioca? O maçarico tá ligado. Não é verdade? Agora eu vou dizer, aquele asfalto que está aqui na frente, ele é piche. O asfalto chega a derreter. Você percebe assim, aquele ar quente assim, você consegue ver o ar quente. Você não joga água no mato, você não joga vitamina nele, você não faz nada, mas ele nasce. E o bicho tem uma raiz brava. Você arranca, ele nasce de novo. Você pode plantar semente boa num lugar bom, nasce o mato. A terra produz mato, erva daninha. Ela produz os cardos. Não tem como. É a maldição da terra. O fruto você tem que ir lá, plantar, chegar à terrinha, colocar adubo. O mato não. Esse aqui, ó, que espinhos, produz sozinho. Agora, quando eu olho para o nosso planeta, eu percebo isso. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Por quê, irmãos? Nesse período aqui, irmãos, o homem ainda não se alimentava dos animais. Isso só vai acontecer, segundo as escrituras, lá na frente, depois do dilúvio. Tá bom? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado,
porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o ser humano foi feito do pó da terra. Qual foi o castigo? Que este corpo aqui, irmãos, este corpo aqui, ó, ele volta para o pó. Quando nós ressuscitarmos, os salvos, teremos um corpo transformado. E os ímpios? Os ímpios não. Os ímpios vão ser lançados sobre o lago de fogo e enxofre. Qual é o corpo que vai ser lançado lá? Esse corpo aqui. Ele vai ressuscitar, vai voltar a ser um corpo, vai ser lançado no lago de fogo. Tá? Porque todos ressuscitarão, salvos e ímpios, todos ressuscitarão. Mas nós ressuscitaremos com um corpo transformado. No suor do teu rosto, vai ter que suar, vai voltar para o pó. E a partir do versículo 20, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Agora que a gente tem a Eva. Por quê? Ele diz, né? Porquanto era a mãe de todos os viventes. Os nomes tinham significados. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então, logo no primeiro momento, quem é que morre? O animal. E por que o animal morreu? Para poder fazer o vestimento, um vestimento adequado, tá? Mas Deus continua. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden. O lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, peraí, Deus foi lá, preparou um local especial para o homem e para a mulher, para que eles pudessem viver naquele local. Mas como eles desobedeceram a Deus, para evitar de eles tomar do fruto da vida, né, e viver eternamente, e ficar nesse corpo eternamente, esse corpo amaldiçoado pelo pecado, ele tira o homem do jardim. Ele tira o homem daquele local especial. Então, na verdade, o que Deus tem preparado para nós é um local especial, tá? E então, Deus coloca, né, havendo lançado, verso 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, colocou querubins para proteger aquele ambiente. Irmãos, aonde está o jardim do Éden? A gente tem que entender que o nosso planeta, quando veio o dilúvio, ele foi destruído. E o Éden foi destruído também. Toda a dinâmica do nosso planeta modificou-se com o dilúvio. Tá? Então, os rios foram todos transtornados. Por quê? Porque subiu água do chão, da terra, do céu, e tudo isso foi inundado. Quando secou novamente, era outro planeta, tá? Era outra estrutura geográfica que nós existimos. Então o Éden foi destruído naquele momento ali. Se Deus tirou ele dali e preservou, levou para o céu, nós não sabemos, porque as escrituras não diz, tá bom? As escrituras não diz. Mas nós sabemos, através do livro de Apocalipse, que na visão de João, lá da cidade santa, Nova Jerusalém, o que tem lá no meio da praça? A árvore da vida. Deve ser a mesma árvore, tá? Mas como é que nós vamos saber? Quando nós estivermos lá, tá bom? Então, terminamos aqui a consequência da queda do homem. Espero que os irmãos possam compreender que esse estudo, irmãos, a gente pode dar inúmeras interpretações, a gente pode se aprofundar a respeito da queda do homem, do castigo do homem, da mulher, da serpente, todo o simbolismo que existe, em cima deste capítulo 3 de Gênesis. Mas o que eu queria era fazer uma leitura simples, mostrando pela sequência que o escritor colocou aqui para nós, tá?
Mas é claro que existem inúmeros estudos que podemos tirar, né, mostrando isso daqui por toda a Escritura, né, que foi sendo revelada por Deus aos profetas, tá? Então, é claro que isso aqui é uma leitura simples, tá? A gente não se aprofundou em tudo isso, mas a gente percebe o quê? Que a desobediência do homem teve consequências, e as consequências estão aí, tá? Até a volta do Senhor, até quando Deus fizer novos céus e nova terra, tá? Essa terra é uma terra amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem, tá? E um dia nós vamos ter novos céus e nova terra. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Pedi para a Débora finalizar ali para mim, por favor. Nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Eu vou começar os meus pedidos.